Neste último exemplo, nós queremos encontrar qual é o maior termo que aparece ao desenvolver 3/4 mais 1/4 elevado a 30. E essa pergunta tem mais aplicações do que parece, porque ela é equivalente a responder o seguinte: se uma pessoa responde ao acaso um teste com 30 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada, qual é o número mais provável de questões certas? E essa relação é estabelecida pelo fato de que a probabilidade de que uma pessoa acerte P questões, tá, é igual ao termo de ordem P do desenvolvimento. Tá? Pelo seguinte, a probabilidade da pessoa acertar as P primeiras questões e errar as 30 menos P últimas é esse produto. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. P vezes, e depois 3/4 vezes 3/4, etc., n menos P vezes. Portanto, a probabilidade de que você acerte exatamente as P primeiras questões e erre as últimas n menos P é dada por essa expressão. Só que uma pessoa que acerta P questões não acerta necessariamente as P primeiras. Então, esse evento cuja probabilidade a gente quer calcular, tá, ele é composto de combinação de 30 P a P casos, todos eles com essa probabilidade. Então, essa expressão aqui do termo geral fornece essa probabilidade. Tá? Esse modelo probabilístico, muito famoso em probabilidade, corresponde ao chamado modelo ou distribuição binomial, exatamente porque os valores de probabilidade coincidem com os termos do binômio de Newton. Então, ao resolver esse problema, nós estamos resolvendo um problema relevante de probabilidade. Então, o nosso problema é encontrar qual é o valor máximo dessa expressão, e aí nós podemos fazer algumas simplificações, né? Observar que o 4 está elevado a P elevado a 30 menos P, então o 4, na verdade, vai estar sempre elevado à 30ª potência. Então eu posso escrever esse termo geral desse modo: ele é a combinação de 30P a P, que multiplica 3 elevado a 30 menos P. Uma coisa interessante é que a maior parte das pessoas aprende a encontrar valores máximos de funções definidas sobre um intervalo, mas raras vezes exposto ao problema de encontrar o termo máximo de uma sequência. A maneira de pensar é exatamente a mesma. No lugar da gente pensar com derivada, a gente vai pensar com diferença. Então, a ideia, tá, ao formar essa sequência, que é o que vai acontecer nesse caso, que acontece em muitos casos, tá, é que a sequência toma valores crescentes até um determinado ponto, tá, e depois decresce, tá, e exatamente o termo máximo é esse onde ela para de crescer e passa a decrescer. Claro que se a sequência não tiver um único ponto de máximo local, podem ser encontrados vários pontos dessa forma. Tá? Mas como é que eu descubro onde é que ocorre esse comportamento? Olhando para a diferença entre cada termo e o anterior e descobrindo quais são os valores de P para os quais essa diferença é positiva. Então, quando essa diferença é positiva, é sinal de que a minha sequência está crescendo. Então, exatamente nos pontos de mudança de comportamento, eu tenho os pontos de máximo local da minha sequência. Então, o que eu tenho a fazer aqui no problema é estudar a diferença TP menos TP menos 1. Tá? Isso vai ser igual ao termo geral que nós encontramos anteriormente, menos o termo correspondente a P menos 1. Então, basta substituir P por P menos 1, e aí nós vamos operar com essa diferença. Então, primeiro, vamos escrever o significado dessas expressões em termos de fatorial. Então, combinação
de 30 P a P é 30 fatorial dividido por P fatorial 30 menos P fatorial. Combinação de 30P menos 1 é 30 fatorial dividido por P menos 1 fatorial é 30 menos P menos 1, que vai ser 31 menos P fatorial. E aí, aqui é 3 elevado a 30 menos P, tá? Aqui 3 elevado a 31 menos P, e o 4 elevado a 30, na verdade, até irrelevante aqui para o nosso problema, porque é constante. Então, prosseguindo, nós podemos colocar essas expressões, colocando quais são os termos comuns, tá? e colocando sobre o mesmo denominador. Então, entre P fatorial e P menos 1 fatorial, P fatorial é o maior. Entre 30 menos P fatorial e 31 menos P fatorial, 31 menos P fatorial é o maior. Então, esse vai ser o denominador comum. E aí, o que está faltando no primeiro termo aqui sobre essa expressão? Está faltando exatamente o termo que multiplicado no numerador fornece o 30 menos P fatorial, que é o 31 menos P. E no segundo termo, como aqui eu tenho P menos 1 fatorial, e o denominador agora é P fatorial, está faltando um P aqui. E além disso, como eu tenho 3 elevado a 31 menos P, tem um fator 3, portanto, a expressão que eu vou ter aqui no numerador vai ser 31 menos P menos 3P. Refaçam essas contas aí com calma para vocês se convencerem de que elas estão corretas. Então, simplificando essa expressão, a diferença TP menos TP menos 1 é dada por uma expressão que é um número sempre positivo, multiplicado por 31 menos 4P. Logo, para descobrir quando é que TP menos 1 ainda está crescendo, quer dizer, TP é maior do que TP menos 1, isso acontece se e somente se esse termo 31 menos 4P é positivo. Daí, a gente chega à conclusão de que P tem que ser menor do que 31 quartos, né, que é 7,75, mas não podemos nos esquecer que estamos falando a respeito de valores inteiros. Então, P é menor do que 7,75 significa que os valores inteiros de P têm que ser até 7. Então, o que isso significa? Que se eu fizer essa conta com o termo A2, tá, o termo A2 por exemplo, maior do que o termo A1, porque o P, nesse caso, 2 é menor ou igual a 7. Tá? O A3 vai ser maior do que o A2. O A7 é maior do que o A6, porque esse fato vale para P igual a 7. Mas o A8 não é maior do que A7, já que não cumpre mais a condição P menor ou igual a 7. Então, esse termo aqui, tá, eu chamei de A aqui, mas na verdade devia ter chamado de T, tá, o termo correspondente ao índice 7 é o maior de todos nessa sequência. Então, a nossa conclusão é que o maior termo é o termo correspondente ao índice 7, combinação de 30, 7 a 7, 3 elevado a 23 sobre 4 elevado a 30, mas o que importa realmente, que é a interpretação aqui do nosso problema, é que o número mais provável de respostas corretas, nesse caso, tá, é igual a 7. Isso não é algo que é óbvio a partir dos dados probabilísticos aí do nosso problema. Então, eu espero que esse exemplo tenha servido para duas coisas. Primeiro, para estabelecer essa relação entre binômio de Newton e probabilidade. Tá? E segundo, para mostrar a vocês uma técnica que pode ser usada para descobrir qual é o termo máximo de uma sequência.